povo, eu sou a Rai. Bora comigo para partilhar mais uma história. O significado profundo do Dia de Ação de Graças e suas raízes históricas está associado a duas narrativas. Uma de um dia glorioso a ser comemorado e outra uma narrativa sombria que assola o povo nativo e sua chegada. Bora bater um papo reto? O Dia de Ação de Graças é uma das celebrações mais emblemáticas dos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo. Ela originou-se como um dia para dar graças pela colheita do ano e pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. No entanto, ao longo dos séculos, essa celebração ela evoluiu para abranger não apenas a gratidão pelas colheitas, mas também a gratidão por todas as bênçãos e a importância da generosidade e da partilha. Suas origens históricas. As origens do Dia de Ação de Graça remontam aos colonos europeus que chegaram à América do Norte no século 17. O primeiro Dia de Ação de Graças registrado foi em 1621, quando os colonos de Plymouth celebraram uma colheita bem-sucedida com os nativos americanos. Eles compartilharam refeições juntos e deram graças por sua sobrevivência e prosperidade. A evolução da celebração. Ao longo dos anos, o Dia de Ação de Graças tornou-se uma tradição nacional nos Estados Unidos e em 1863, durante a Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln declarou o Dia Nacional de Ação de Graças como um esforço para promover ali a unidade nacional e expressar a gratidão por todas as bênçãos, apesar das dificuldades enfrentadas pelo país. Suas tradições atuais. Atualmente, o Dia de Ação de Graças é comemorado na quarta quinta-feira de novembro, nos Estados Unidos. É um dia em que as famílias se reúnem para compartilhar uma refeição farta, incluindo pratos tradicionais como o peru, o purê de batatas, molho de cranberry e também a torta de abóbora. A importância da gratidão. O Dia de Ação de Graças é mais do que apenas uma festa. Ela é uma oportunidade para se refletir sobre muitas bênçãos que temos em nossas vidas e expressar a gratidão por elas. A prática de gratidão, ela tem sido associada a inúmeros benefícios para a saúde mental, emocional, incluindo a felicidade, resiliência e também a satisfação com a vida. Muitas pessoas aproveitam a ocasião para doar alimentos e também recursos para aqueles que estão em dificuldade ou necessidade, como vocês queiram falar, ajudando a fortalecer esses laços comunitários. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e também ativa os sininhos para as notificações. As origens históricas dos Dias de Ação de Graça. Colonos e nativos da América do Norte no século 17. Como vimos, o Dia de Ação de Graças ele representa os colonos europeus que chegaram à América do Norte no século 17, como já foi mencionado aqui. Mas de fato, como foi essa passagem? Como foi dita essa passagem, essa trajetória deles? A narrativa por outros olhos. A jornada descrita como peregrinos enfrentando uma longa jornada árdua, cheia de desafios, ao deixar a Europa em busca de liberdade religiosa e oportunidades econômicas, está implícita ali. Após uma viagem difícil a bordo do navio Mayflower, eles desembarcaram em solo americano em 1620
estabelecendo a colônia de Plymouth. A colaboração com os nativos americanos foi de uma forma, no entanto, questionável. Os colonos eles enfrentaram um ambiente totalmente hostil e desconhecido, mas receberam a ajuda crucial dos nativos americanos, especialmente de uma tribo. Apesar do apoio prestado por parte dos nativos, que ensinaram toda a sua aprendizado aos colonos, as técnicas de plantio e de caça também foram de grande utilidade para eles, o que foi fundamental para a sobrevivência, a gratidão não foi tão amigável como muitos pensam e como é ensinado. O Festival de Ação de Graças de 1621. É relatado que durante o festival, os colonos e os nativos americanos, eles compartilharam as refeições juntos, incluindo também pratos como peru, peixe, milho e também abóbora, entre frutas também. Foram vários tipos de pratos ali que eram típicos dele. Mas será que essa chegada ela foi tão bem recebida da forma como é ensinada? Vem cá que eu vou te falar. É importante reconhecer que, embora o Dia de Ação de Graças seja celebrado como um momento de partilhar, de gratidão, união, nem sempre é assim. Ela está totalmente também associada a uma narrativa mais sombria e complexa da história da colonização europeia das Américas. A história dos colonos está intrinsecamente ligada ao sofrimento e à injustiça infligidos aos povos indígenas, que através deles e do diálogo é passado de geração em geração para que esse momento nunca seja esquecido. A colonização e o genocídio indígena. Bom, a chegada dos colonos europeus à América do Norte resultou também em um dos episódios mais devastadores da história para os povos indígenas. A colonização ela foi marcada por violência, doenças introduzidas pelos colonizadores e políticas do deslocamento forçado que resultaram também em um genocídio em grande escala. Milhões de indígenas morreram devido a doenças como varíola, sarampo e também a gripe, para as quais não tinham uma imunidade para receber tantas vírus dessa forma. A expropriação de terras e a violência contínua. Além das doenças, os povos indígenas foram sujeitos a guerras, massacres e políticas deliberadas de expropriação de terra. Tratados foram frequentemente quebrados pelos colonizadores, resultando na perda de terras ancestrais e na fragmentação das comunidades indígenas. Muitas tribos foram forçadas a se deslocar para reservas, onde enfrentaram pobreza, discriminação e violência contínua. As atrocidades cometidas contra os povos indígenas ocorreram ao longo de todo o período da colonização, como espancamento, chicoteamento. Eles foram queimados vivos, mutilados e tiveram experiências médicas abusivas, entre outros. Podemos concluir que, à medida que refletimos sobre o Dia de Ação de Graças, é essencial para reavaliar a narrativa dominante e reconhecer o sofrimento e a resiliência dos povos indígenas. Devemos confrontar as injustiças do passado e trabalhar para reparar as relações com as comunidades indígenas, ouvindo suas histórias, respeitando suas culturas e apoiando suas lutas por justiça e autodeterminação. Essa história ela é contada de geração em geração entre os povos indígenas para que nunca possa ser esquecido. Você pode perguntar, Rai, houve resistência por parte da opressão e perseguição? E por que a história ela não é contada de fato como tudo aconteceu? É importante ressaltar que toda história ela tem duas pontas de verdade, muitas vezes camufladas intencionalmente ali só para reparar os danos causados que foram acobertados por poderes maiores. E muitas vezes esses danos
são irreversíveis, pois aquelas pessoas que passaram por determinada situação, processo doloroso, elas não estão mais entre nós. Porém, é importante lutar em honra e justiça daqueles que se foram. Vale lembrar da implantação, a imposição da religião? E eu te falo que sim. Essa parte é crucial para entendermos um pouco sobre todo esse processo. Os nativos americanos, eles foram frequentemente forçados a adotar o cristianismo de várias maneiras durante o processo da colonização. Isso inclui a coerção por meio de ameaças de violência, promessas de benefícios ou proteção, a imposição de leis que restringiam suas práticas religiosas tradicionais e o estabelecimento de escolas missionárias, que foram extremamente importantes para entendermos a história, onde as crianças indígenas eram ensinadas a abandonar suas crenças nativas em favor da fé cristã. Essas práticas foram parte de uma política mais ampla de assimilação cultural que visava subjugar as culturas indígenas em favor de sua cultura. Assim, a história ela não se repetirá novamente. Mas você deve perguntar, mas aí, como foi de fato esse processo missionário dessas escolas? Vamos imaginar que são crianças que estão ali, longe das suas famílias, longe de suas casas, totalmente distante da sua cultura, numa língua ali totalmente diferente, né, do que eles aprenderam. Imagina a comunicação que era usada para trabalhar com essas crianças. Não é como a comunicação que temos hoje. Era uma comunicação totalmente falha ali. Então, imagine o quantos elas estavam assustadas nesse processo e de qual forma era a abordagem desses ensinamentos da cultura, dessa religião, da religião cristã. Então, assim, são vários pontos de partida que devem ser investigados, devem ser analisados para entendermos de fato como foi o processo de colonização nas Américas. Isso vai ser de grande importância. Devemos refletir e pensar se essas crianças eram abusadas, se eram torturadas, para que elas aprendessem ali a ferro, vamos dizer a ferro, né? Sobre uma nova religião, que era considerado a religião dos povos indígenas, uma religião pagã. Então deve ser pontuada de fato essas coisas, para que possamos assim se colocar no lugar do outro, entender que o Dia da Ação de Graças não foi flores, não é só flores, então deve se levar em conta isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, tchau e até a próxima!